Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A morte do empresário Adalberto Júnior segue sem respostas. A investigação ouviu hoje os organizadores daquele evento de motocicletas do qual ele participou em São Paulo. Um caso que desafia a polícia. Os depoimentos dessa semana podem ser cruciais para a resolução do caso. Nos corredores do Palácio da Polícia, investigadores tentam desvendar o mistério sobre a morte do empresário Adalberto Júnior, de 36 anos. O corpo dele foi encontrado dentro de um buraco na semana passada, depois de 4 dias desaparecido. Os organizadores do evento foram ouvidos hoje. Todos os esclarecimentos já foram prestados para a autoridade policial, tá bom? Nesta semana, mais pessoas devem prestar depoimento que podem ajudar a entender os últimos momentos da vida de Adalberto. Os laudos da perícia também podem responder algumas dúvidas. Principalmente o que aconteceu entre as 7h48 e as 9h15 da noite de sexta-feira. Esse é o espaço de tempo da troca de mensagens entre Adalberto e a esposa. Foram os melhores anos da minha vida. Eu não sei como eu vou viver sem ele. O operário que encontrou o corpo do empresário numa área em obras no Autódromo de Interlagos falou com exclusividade com o jornalista Roberto Cabrini. Quando eu olhei para baixo, lá embaixo do buraco, eu vi uma mão assim para cima, com um capacete. Aí eu pensei que era um boneco. O senhor viu algum ferimento no corpo? Não. Nenhum Não ferimento? Vi, nenhum. Os vestígios de sangue encontrados no carro de Adalberto, que ficou estacionado dentro do autódromo, são analisados. De acordo com o depoimento do amigo que esteve com ele no evento, os dois beberam cerveja e fumaram maconha. A câmera que Adalberto tinha no capacete ainda não foi encontrada, assim como as calças e as botas que ele usava. STF começa a interrogar Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Primeiro a ser ouvido, Mauro Cid diz que ex-presidente editou a minuta do golpe, que previa prender Alexandre de Moraes. Somente o senhor ficaria como preso. Presidente da Câmara diz que Congresso não tem compromisso de aprovar medidas alternativas para a alta do IOF. E no caso Zambelli, Hugo Mota confirma que mandato da deputada será cassado. A Anvisa aprova uso de caneta emagrecedora contra a obesidade. Representantes da China e dos Estados Unidos negociam tarifas em Londres. Ainda é grave estado de saúde de pré-candidato às eleições na Colômbia. No futebol, Rafinha volta a ser titular na seleção de Carlo Ancelotti contra o Paraguai. E no Campeonato Brasileiro, os preparativos de Fortaleza e Santos para sair da zona de rebaixamento. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. No Rio de Janeiro, moradores do Morro Santo Amaro fizeram um novo protesto para pedir justiça depois da morte de um jovem durante uma operação do BOPE. E o governador Cláudio Castro decidiu exonerar os policiais envolvidos na ação. As cápsulas foram recolhidas na noite do tiroteio. Esses foram os projéteis que foram achados em torno do corpo do meu primo. Pode ver aqui, ó. Meu primo morreu a menos de 10 metros da casa da minha avó. Hoje, moradores voltaram a protestar pela morte de Eros Guimarães Mendes, de 24 anos. O jovem foi baleado durante uma operação do BOPE, no Morro Santo Amaro, zona sul do Rio. Ele participava de uma festa na comunidade. O corpo de Eros foi enterrado neste domingo. Eu só vi o policial passando abaixado. Quando o policial passou abaixado saindo da vila, foi onde começou os tiros. Uma das 6 pessoas baleadas na festa segue internada. O estado de saúde dela é estável. A Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público investigam o caso. O governador do Rio de Janeiro exonerou os comandantes responsáveis pela operação e afastou das ruas outros 12 policiais envolvidos. A PM classificou a atuação como um erro. O bem maior a ser protegido é a vida das pessoas. E a gente,
concluiu que esses requisitos não foram observados pelos responsáveis da operação. O Ministério Público realizou uma perícia independente no corpo de Eros e pediu à Polícia Militar as imagens das câmeras corporais dos agentes. As armas usadas na operação serão analisadas. A gente precisa de resposta para isso tudo, porque não é porque a gente mora em favela que a gente é traficante, que a gente é bandido. E olha essa, gente. Dados de uma criança de 12 anos teriam sido vazados e usados por um golpe. Foi em Porto Alegre. Um falso médico pediu dinheiro à família, alegando que a menina precisava ser transferida de hospital. Disse até que chegou a... Na verdade, ele chegou, a inventar um diagnóstico de leucemia. A mulher que prefere não ser identificada ainda custa acreditar no que aconteceu. Se apresenta como médico, ele fala igual médico. Não tem como suspeitar. É idêntico, uma voz de médico, falando super bem. E fala que ele precisava de um valor para comprar uns equipamentos para minha filha que estaria com leucemia. A criança de 12 anos passou mal e foi ao Hospital Municipal de Porto Alegre. A família foi informada que não havia leitos disponíveis para internação e orientada a aguardar uma vaga. No mesmo dia, um homem fez contato com os parentes da criança, fingindo ser um médico deste hospital público. Por telefone, disse que a menina precisava de um leito e serviços particulares que não eram cobertos pelo SUS. O pai da criança transferiu quase R$9 mil para ele. 15 minutos depois, o suposto médico pediu mais dinheiro. Foi aí que a família percebeu que era mentira. No hospital, o diagnóstico de leucemia foi desmentido pelos verdadeiros profissionais. Jamais eles vão ligar falando, dando um diagnóstico para uma mãe, para um pai. É tudo ali ao vivo mesmo com eles, A polícia abriu um inquérito. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre afirmou que está apurando internamente o caso. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul pede que fiquem atentos a cobranças indevidas. Qualquer ligação exigindo dinheiro para tratamento, cirurgia, ou seja lá o que for, o representante ou familiar deve imediatamente considerar como golpe. Esse alerta agora também é de saúde, mas é verdadeiro, né, Cris? Preocupante. Os casos de síndrome respiratória aguda grave estão crescendo em todo o país. Imagine que de 27 unidades da federação, 25 estão sob alerta por causa da gripe. E menos da metade da população se protegeu, mesmo a vacina sendo a principal arma contra o agravamento da doença. A segunda-feira nublada não intimidou o seu José, que foi até o posto de saúde para receber a vacina da gripe na zona sul do Rio de Janeiro. Eu sempre vacinei, nunca deixei de vacinar. A Giovana, que é enfermeira, também conhece bem a importância da imunização. A gripe, infelizmente, ainda mata muitos idosos, O inverno ainda não começou, mas os postos de saúde e hospitais do país já sofrem os efeitos das baixas temperaturas. 25 das 27 unidades da federação estão em alerta por causa dos altos índices de síndrome respiratória aguda grave. De janeiro até o fim de maio, foram registrados 9.147 casos da doença. Quase 900 pessoas morreram. Mais de 70% dos óbitos foram causados pela gripe. Em Belém, uma ação nas escolas públicas reforçou a campanha de vacinação. A meta é imunizar cerca de 10 mil estudantes em 246 escolas nos próximos meses. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os estados que mais aplicaram doses da vacina da gripe este ano no país. Mesmo assim, a cobertura vacinal está abaixo de 50%. A situação no Rio de Janeiro é a mais preocupante. Menos de 25% do público-alvo foi imunizado. Todas as pessoas com mais de 6 meses podem tomar essa vacina e é uma vacina que evita o agravamento de uma doença e até a disseminação de uma doença. Vamos agora a Brasília, porque as negociações entre governo e parlamentares sobre o aumento do IOF
tomaram horas e horas e horas deste domingo, mas será que avançaram? Vamos conferir com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Parece que essa declaração do presidente da Câmara, Hugo Motta, veio com uma ducha de água fria no ministro Haddad, é isso mesmo? É isso sim, Cris. E a oposição e alguns setores da economia também reclamaram. Boa noite para você, para o Edu e para você que está acompanhando o Jornal da Record essa noite. O Ministério da Fazenda apresentou alternativas para o decreto, mas ainda existem impasses. O presidente da Câmara falou hoje sobre as propostas apresentadas pelo governo para substituir o aumento do imposto sobre operações financeiras. Um aumento de tributo para alguns setores, como bets, fintechs, e deve vir também alguma coisa aí de título isento, que passará a ser tributada, e o governo admitindo fazer o debate sobre o corte nas isenções fiscais, que aí não vem por medida provisória, tem que ser por lei complementar. Hugo Motta disse que as alternativas ainda vão ser analisadas pelos parlamentares. Não há do Congresso, viu, Fernando? É importante aqui registrar o compromisso de aprovar essas medidas que vêm na medida provisória. A fala coloca em dúvida a aprovação das propostas do Ministério da Fazenda, já que Hugo Motta considera que as medidas não resolvem o problema das contas públicas a longo prazo. A medida provisória vai elevar impostos para aumentar a arrecadação e cumprir a meta fiscal. Ontem à noite, Fernando Haddad, os presidentes da Câmara e do Senado e líderes de partidos discutiram durante 5 horas as alternativas ao aumento do IOF. Entre as medidas estão corte de 10% nas isenções fiscais, o que deve gerar uma arrecadação de 80 bilhões de reais. O aumento da alíquota do imposto sobre o lucro das casas de apostas subiria de 12% para 18%. O fim da isenção de imposto de renda sobre os investimentos em letras de câmbio dos setores imobiliário e do agronegócio. A nova alíquota pode ser de 5%. E também haverá elevação das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido das fintechs e instituições de pagamento de 15% para 20%. O que essa medida provisória vai nos permitir? Ela vai nos permitir recalibrar o decreto do IOF, né? Fazendo com que a sua dimensão regulatória, né, seja o foco da nova versão, né, e nós possamos reduzir as alíquotas previstas no decreto original. A Frente Parlamentar Agropecuária manifestou preocupação com a proposta de tributar os rendimentos em LCAs e LCIs. A frente justifica que as LCAs são uma fonte essencial para o crédito rural e que a conta será paga pelo consumidor no preço dos alimentos. Eu volto ainda nesta edição do JR com outros destaques no noticiário de Brasília. Cris e Edu. Até já, Fara. O assunto agora é uma tempestade de granizo que assustou moradores da Serra Catarinense. Nas cidades de São Joaquim e Urubici, ruas e estradas ficaram assim, cobertas de gelo. Em alguns trechos, o trânsito precisou ser bloqueado para evitar acidentes. O granizo danificou os telhados de algumas casas. Autoridades seguem em alerta, já que pode gear nos próximos dias. A semana começou com chuva e frio em São Paulo e no Rio de Janeiro. Assunto para Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais são os destaques para os próximos dias? Vai esfriar mais? Olha, Cris, o tempo segue bastante carregado no Sudeste e o frio ganha força no Centro-Sul. Boa noite para você, Edu. Boa noite. E uma boa noite para você. Uma nova massa de ar polar avança sobre o país e amplia a área atingida pela onda de frio. Agora, quase toda a região sul permanece com ao menos 5 graus abaixo do esperado para essa época do ano. O ar frio também derruba as temperaturas no Espírito Santo e sul de Goiás. Já na manhã desta terça-feira, pode gear em parte do interior do Rio Grande do Sul, região central de Santa Catarina e no extremo sul do Paraná. Em Porto Alegre, terça-feira de sol com máxima de 16 graus. Na capital paulista faz até 18 e chove apenas de manhã. Em Belém, as pancadas vêm a qualquer hora e esquenta até os 32. Hoje a chuva mais pesada caiu sobre os estados do Sudeste e do Norte. Nas imagens de satélite, os pontos coloridos mostram onde chove neste momento. Amanhã, a frente fria avança para a costa do Espírito Santo e sul da Bahia. No litoral do Nordeste, a entrada de umidade do oceano reforça a chuva ao longo do dia.
Tarde de terça-feira com máxima de 19 graus em Florianópolis. Em Vitória, 27. 28 em Goiânia e em Fortaleza. E até 33 graus em Porto Velho. Tempo delivery. O André é de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Bem-vindo, André. Prepare-se para dias de bastante sol, sem chuva, mas com frio. Máximas entre 22 e 23 graus. A Vânia está de olho no tempo em Pedra Preta, Mato Grosso. Olá, Vânia. Até quinta-feira o tempo segue firme. À tarde, os termômetros ficam entre os 27 e os 29 graus. A gente espera a sua participação. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Edu. Obrigada, Lidi. E você vai ver a seguir: Fortaleza e Santos se preparam para o jogo de quinta-feira pelo Brasileirão. E ainda hoje, o futuro político de Carla Zambelli. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, diz que vai declarar a cassação do mandato de Carla Zambelli sem passar pelo plenário. Um caso que chama a atenção do mundo todo: o governo da Colômbia admitiu falha na segurança do senador baleado durante um comício em Bogotá. Miguel Uribe Turbay é pré-candidato à presidência. Ele permanece internado em estado grave. A ministra das Relações Exteriores da Colômbia divulgou um vídeo hoje. Falhamos em garantir a segurança e a paz para todos os colombianos, disse Laura Sarabia. Para todos os colombianos. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou numa rede social que a equipe de proteção do senador Uribe foi estranhamente reduzida no dia do ataque, de 7 para 3 pessoas, e que pediu ao Conselho de Segurança que investigue o incidente. O atentado aconteceu durante um comício no sábado, em Bogotá. Estas imagens mostram o momento em que o candidato de oposição foi atingido. Foram vários disparos. 2 tiros atingiram Miguel Uribe na cabeça. A pistola utilizada pelo menor foi comprada nos Estados Unidos. Miguel Uribe Turbay tem 39 anos e se destaca como voz da oposição ao atual governo. Ele é neto do ex-presidente Júlio César Turbay. A mãe de Uribe, a jornalista Diana Turbay, foi refém de narcotraficantes ligados a Pablo Escobar em agosto de 1990. 5 meses depois, ela foi morta a tiros durante uma operação de resgate. O último boletim do hospital diz que o estado de saúde do político é crítico e que ele teve pouca resposta ao tratamento médico. Bora se preparar porque quinta-feira agora o Campeonato Brasileiro já está de volta aqui na Record. O jogo será Fortaleza e Santos. A transmissão exclusiva na TV aberta vai começar às 7 da noite. Então vamos conversar com a Paloma Totti, que já está aqui com a gente. Oi, Paloma, boa noite. Nervos à flor da pele. Como é que essas equipes chegam para essa partida? Essa é a palavra, Cris. Boa noite para vocês, boa noite para você. Vai ser um jogo tenso. Os 2 times não estão num bom momento. Hoje ocupam a zona de rebaixamento e precisam muito da vitória. Um mês de tranquilidade para trabalhar. É o que está em jogo para Fortaleza e Santos nesta quinta-feira. Os 2 times estão desesperados para sair da zona do rebaixamento antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Santos está entre os 4 últimos desde a 5ª rodada. De lá para cá teve apenas uma vitória. Já o Fortaleza entrou na zona do rebaixamento na última rodada, depois de ser goleado pelo Flamengo. Eu acho que é um jogo que tem um cunho de importância muito grande. O Santos não vai contar com o Neymar. Eu acho que é um jogo dificílimo para o Santos, apesar do Fortaleza vir muito mal. Sem Neymar expulso contra o Botafogo, o Peixe não terá também o venezuelano Soteldo, que acertou hoje a transferência para o Fluminense. Já o time cearense pode ter a estreia de um novo reforço, o meio-campista Matheus Pereira, que estava no Eibar da Espanha. Estou à disposição já do clube, já estou treinando. E estamos todos pelo mesmo objetivo, que é antes dessa pausa terminar com vitória. Mas para vencer, as 2 equipes vão ter que superar um problema em comum: balançar as redes. Desde que o técnico Kleber Xavier chegou, o Santos só fez 2 gols em 7 jogos. E o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, não marca há um mês.
Mas o time aposta na força da Arena Castelão. As duas únicas vitórias do clube no Campeonato Brasileiro foram em casa. Já o Santos se apega ao fato de ser um visitante indigesto. A última vez que venceu foi jogando fora de casa contra o Vitória em Salvador. Ainda hoje, o primeiro jogo do novo treinador da seleção brasileira em casa. Carlo Ancelotti estreia diante da torcida brasileira bem no dia em que comemora o aniversário de 66 anos. E já no próximo bloco, a Anvisa aprova o uso de uma nova caneta emagrecedora como tratamento para a obesidade. Vamos juntos agora com um alerta importante, porque as redes sociais estão cheias de ofertas, né? São rifas digitais que oferecem de tudo. Celulares, carros e até casas como prêmios. Basta uma pequena quantia para participar. Mas esse tipo de sorteio é ilegal no país. E em muitos casos, os ganhadores já estão escolhidos antes mesmo do resultado. O anúncio na rede social é atrativo. Tirou o bilhete premiado. O Pix de 5K. E foi isso que chamou a atenção deste taxista. Ele foi contemplado com o smartphone, mas teve que pagar o frete. O produto nunca chegou. O homem preferiu não revelar o nome. Ninguém gosta de ser enganado, né? Todo mundo gosta de pelo menos eu tento ser o mais honesto possível, né? E aí quando você é passado por trás, você tem uma sensação de impotência, né? Segundo a polícia, as quadrilhas geralmente são chefiadas por influenciadores com milhões de seguidores nas redes sociais. Eles divulgam rifas ilegais com prêmios como carros de luxo ou até casas por cotas com valores acessíveis. Um número custa em média R$10, mas os sorteios jamais acontecem ou são direcionados a ganhadores pré-selecionados. No Brasil, a distribuição de prêmios por meio de sorteios só pode ser feita com autorização do Ministério da Fazenda. As rifas com venda de bilhetes numerados são proibidas, exceto para fins beneficentes. A polícia aconselha desconfiar de prêmios valiosos, oferecidos a preços baixos, e sempre buscar informações sobre a legalidade dos sorteios. Esse delegado investiga 4 casos sobre esse tipo de rifa ilegal. Nós não tivemos nenhum influenciador digital que não tivesse o conhecimento prévio da ilicitude daquela rifa que ele anuncia. Procurem caminhos oficiais, não caminhos que sejam clandestinos como particulares, que de fato a chance dessas pessoas virem a ser vítima de um estelionato é muito grande. A Anvisa aprovou hoje o uso de mais uma caneta para o tratamento da obesidade. Esse é um medicamento que já é vendido no país desde maio, mas só agora, ou melhor, ele era permitido só para tratamento da diabetes tipo 2. Logo pela manhã, Tadeu caminha ao ar livre. Um hábito recente, mas fundamental para o tratamento do diabetes e da obesidade. Aos 66 anos, o professor aposentado chegou a pesar 140 quilos. Hoje começou a usar a nova medicação, uma caneta emagrecedora. Tomar medicação só por tomar, sem fazer atividade física e sem fazer dieta, praticamente fica meio difícil resolver as coisas, né? É que parece que aí fora está todo mundo achando que injeta o negócio na barriga, deita, acorda magro. Não existe isso. O uso dessa caneta emagrecedora para o tratamento da obesidade foi liberado pela Anvisa no Brasil. A medicação é indicada para adultos com sobrepeso, que tem o chamado índice de massa corporal superior ou igual a 27, e para quem está obeso, com o IMC acima de 30. E que tenham comorbidades, que são as doenças associadas. Diabetes, ou hipertensão, ou doença cardiovascular, ou dislipidemia, qualquer doença associada que possa ser causada pelo excesso de peso. A aprovação do medicamento prevê que a venda nas farmácias será liberada a partir do dia 23 deste mês. Mas o paciente só poderá comprar a caneta com a apresentação de receita médica. Como toda medicação, elas podem ter sim efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais mais relatados pelos pacientes é náusea, que é enjoo, né? Mas que quando a gente faz o uso da medicação com uma boa indicação para o paciente e com as doses adequadas, esse efeito colateral praticamente ele não acontece. A tendência é que isso venha a melhorar a minha qualidade de vida e minha saúde no geral, né? Gosta de um cafezinho? Pois então preste atenção, porque a Anvisa proibiu recentemente a venda de 3 marcas do chamado
café fake. Tem até café fake, olha só. Análises identificaram impurezas como galhos, pedras e até toxinas nesses produtos. Para começar o dia, tem que ter café. Mas com o preço caro, não tá fácil para a dona Nininha manter o hábito. E quando ela escolheu o produto mais barato, se arrependeu. Fui fazer o café, meu Deus, o café estava muito diferente do café bom mesmo, da marca, que a gente gosta de tomar ele todos os dias. Era um dos 3 produtos vendidos como sabor café, que agora estão proibidos pela Anvisa. Foram encontradas impurezas como pedras, galhos e até uma toxina. Eles adicionam produtos para que essas bebidas elas tenham um sabor que lembra de café, mas que não é o nosso café tradicional. Para virar café, depois de colhido, o fruto passa por um processo de secagem e beneficiamento. O grão perde camadas, como pele, polpa e outras partes que viram resíduos. Só a semente deve ser torrada. Já no café falso, vai tudo junto. A gente vai ver que a diferença é muito grande de valor. Então, alguma coisa está errada. E o que? É o uso desses resíduos. A Associação da Indústria Brasileira de Café certifica com um selo produtos fabricados de acordo com as normas. Para ter o selo de qualidade, os produtos precisam passar, pelo menos 2 vezes ao ano, por uma bateria de testes. Neste laboratório hoje é dia de avaliação sensorial, que é quando especialistas confirmam se cada café corresponde realmente ao que está escrito na embalagem. Se não passar no teste, ou a empresa que tem a certificação, ela perde o selo, ou é uma empresa que está querendo a certificação, ela não consegue. Produtos certificados não podem ter mais do que 1% de impureza, que não afeta a qualidade. É a garantia para quem gosta de um bom café. Tem que ser um café bom, você sentir o gosto do café, você fazendo o café ali, sentir aquele sabor gostoso. Começaram hoje os depoimentos no Supremo Tribunal Federal dos réus no processo sobre o suposto plano de golpe de Estado, depois das eleições de 2022. Luiz Fara Monteiro está de volta com os detalhes. Fara. Oi, Edu. O delator Mauro Cid reafirmou que Jair Bolsonaro tinha conhecimento das ações para rejeitar o resultado da eleição presidencial. Primeiro a ser ouvido, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, confirmou que o ex-presidente atuou na suposta trama golpista. Esta foto registra o primeiro encontro entre os dois, depois que o ex-assessor fez a delação premiada que deu base à ação penal. Bolsonaro também ficou frente a frente com o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que presidiu a sessão e fez as primeiras perguntas para Mauro Cid. Ao responder se o ex-presidente tinha conhecimento da suposta trama, Cid detalhou que Bolsonaro fez alterações na minuta do plano de golpe, que previa a prisão de autoridades. Basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. A minuta foi encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também réu no processo. Cid ainda reafirmou que recebeu dinheiro do ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, para financiar manifestações em frente a quartéis do Exército. O general Braga Neto trouxe uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né? Devia ser um... Então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada. Provavelmente, pelo que a gente sentia ali, até das manifestações, era o pessoal do agronegócio que estava, de alguma forma, ajudando a manter ali as manifestações na frente dos quartéis, né? Cid foi questionado sobre os termos da delação premiada que firmou com a Polícia Federal e negou ter sido coagido nos depoimentos. O militar ressaltou que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, era um dos mais radicais e que havia pressão de Bolsonaro para desacreditar as urnas eletrônicas e tentar emplacar uma tese de fraude nas eleições. Depois de Cid, o deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, começou a ser ouvido.
Ele nega ter investigado ou produzido qualquer conteúdo contra as urnas. Depois dessa derrota, essa votação, não há mais nenhuma anotação minha privada, discussão pública, não há nenhum momento que eu tenha tocado no assunto mais sobre urnas eletrônicas. Os outros 6 réus vão ser interrogados por ordem alfabética. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e o general Walter Braga Neto, que vai ser ouvido por videoconferência porque está preso. O Supremo marcou audiências diárias até sexta-feira para concluir esta fase do processo. No Congresso Nacional, o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai declarar a cassação do mandato de Carla Zambelli. A deputada federal foi condenada a 10 anos de prisão e fugiu para a Itália. Durante um evento em São Paulo, Hugo Mota disse que o pedido de cassação não será submetido ao plenário, conforme previsto no regimento interno da Casa. Quando há uma conclusão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem a condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 10 anos de prisão por invadir os sistemas de dados do Conselho Nacional de Justiça e pela inserção de documentos falsos. Um mandado de prisão já foi expedido para que ela comece a cumprir a pena de forma definitiva. Na semana passada, Carla Zambelli chegou a anunciar que se entregaria à Justiça da Itália, país de que tem cidadania e onde chegou após deixar o Brasil. Por determinação do STF, ela teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol e pode ser presa nos países que fazem parte da Polícia Internacional. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, também já determinou que o governo brasileiro formalize o pedido de extradição da parlamentar. Essa documentação está em tramitação. Quando chegar ao Ministério da Justiça, nós vamos fazer o trabalho protocolar, apenas sem entrar no mérito, de enviar ao governo italiano este pedido que vem do Supremo Tribunal Federal. Procurada pelo Jornal da Record, Carla Zambelli não se manifestou. Outras notícias de Brasília estão disponíveis para você que acessa o r7.com. De volta a São Paulo, Cris e Edu. Obrigado, Fara. Deixa eu te contar agora que a família de um soldado israelense divulgou o vídeo completo de quando ele foi sequestrado por terroristas do Hamas. Esse militar está há mais de 1 ano e meio detido na faixa de Gaza. Nas imagens, Matan Angrest, de 21 anos, é agredido por integrantes do Hamas em cima de um tanque de guerra na fronteira com Gaza. Ele foi capturado na manhã dos ataques, no dia 7 de outubro de 2023. A mãe do soldado disse que está preocupada com a saúde do filho. A família já teve acesso a um vídeo de Matan no cativeiro, divulgado há 2 meses. Na gravação feita pelo Hamas, ele aparece abatido e sem movimento em um dos braços. 55 reféns são mantidos no território palestino. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu conversou por 40 minutos nesta segunda-feira com o presidente americano. Donald Trump defende a libertação imediata de todos os reféns e também quer acelerar a distribuição de ajuda humanitária para a população civil da faixa de Gaza. 23 mil caixas com alimentos foram entregues hoje no território palestino. O barco com ativistas que foi interceptado a caminho da faixa de Gaza chegou hoje ao porto israelense de Ashdod. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, os tripulantes estão seguros. Entre os ativistas no veleiro estão a sueca Greta Thunberg e o brasileiro Tiago Ávila. Todos serão deportados. O Itamaraty disse em nota que acompanha o caso. O presidente Lula destacou hoje na França, onde segue a visita de Estado, a meta de zerar o desmatamento no Brasil até 2030. Lula também assinou um acordo de cooperação com a Interpol para combater o crime organizado. O presidente foi recebido pelo novo chefe da Polícia Internacional. Valdeci Urquiza é o primeiro brasileiro a assumir o comando geral da organização que reúne forças policiais de 196 países. Eu vou falar do orgulho que eu tenho do Brasil ter conseguido eleger o secretário-geral da Interpol,
é uma conquista da credibilidade da Polícia Federal brasileira. Foi uma visita marcada por uma agenda voltada à ampliação da cooperação entre o Brasil e a Interpol no combate ao crime organizado transnacional. No encontro foi anunciada a criação de uma força-tarefa internacional integrada com sede em Buenos Aires. O objetivo é trabalhar no intercâmbio de informações, na coordenação de operações conjuntas que tem por objetivo investigar e prender as organizações criminosas que atuam na região. Mais cedo, antes de chegar a Lyon, o presidente Lula participou da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. O evento foi organizado em Nice, também na França. Na viagem ao país, Lula tentou convencer o presidente francês Emmanuel Macron a assinar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Macron diz que o acordo pode sair até o fim do ano, mas com a condição de que o setor agrícola do Mercosul adote as mesmas regras do bloco europeu, principalmente em relação a questões ambientais. Hoje, o presidente Lula anunciou que o Brasil vai zerar o desmatamento e aumentar a cobertura de áreas marinhas protegidas. Apresentamos 7 compromissos voluntários relacionados à proteção de áreas marinhas, ao planejamento espacial marítimo, à pesca sustentável, à ciência e à educação. Além de zerar o desmatamento até 2030, vamos ampliar de 26% para 30% a cobertura de nossas áreas marinhas protegidas, cumprindo a meta do Marco Global para a Biodiversidade. Veja a seguir, Santos se aproxima da renovação do contrato do craque Neymar. E a gente te mostra os detalhes de uma negociação entre superpotências. Trump elogia relatório de encontro entre representantes dos Estados Unidos e da China no Reino Unido. Representantes dos Estados Unidos e da China se reuniram hoje no Reino Unido para negociar as tarifas de importação. Os enviados das 2 maiores economias do mundo sentaram frente a frente hoje em Londres para encontrar o meio do caminho na negociação tarifária. Do lado americano, as conversas foram lideradas pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. Já a China enviou uma comitiva liderada pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng. Os 2 países decidiram não revelar detalhes sobre o andamento das negociações que continuam nos próximos dias. Em um evento aqui na Casa Branca, Donald Trump afirmou: a China não é fácil de negociar. O presidente dos Estados Unidos reforçou, no entanto, que recebeu bons relatórios sobre o encontro. Queremos abrir comercialmente a China. Será algo grande para a China e para o resto do mundo, disse o presidente americano. Os Estados Unidos querem que a China normalize a exportação de minerais raros. Esses minerais são importantes na fabricação de motores de carros elétricos, peças de avião e celulares. No início de abril, em meio à guerra comercial, a China passou a limitar a exportação desses elementos. Hoje, entrou em vigor uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump que impede que cidadãos de 12 países entrem nos Estados Unidos. A medida faz parte de uma série de ações do governo contra a imigração ilegal, uma das principais promessas de campanha de Donald Trump. Falando nisso, cerca de 2.000 soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos estão em Los Angeles para conter protestos contra as operações do Serviço de Imigração. Turbulência que já dura 4 dias, Edu. Mais de 150 pessoas já foram presas nas manifestações na cidade. Profissionais de limpeza trabalharam hoje para remover as pichações do prédio da Prefeitura de Los Angeles. Desde sexta-feira, protestos anti-deportação são realizados na cidade. Hoje, novas manifestações foram convocadas. Manifestantes e agentes de segurança entraram em confronto. Carros foram queimados e lojas saqueadas. Uma repórter que cobria as manifestações foi atingida por uma bala de borracha. Ontem também houve protestos em São Francisco, outra cidade do estado da Califórnia. A concentração foi em frente a um centro de detenção de imigrantes. 60 pessoas foram detidas.
A onda de protestos nas ruas de Los Angeles e São Francisco escalou ainda mais a tensão entre Donald Trump e a administração democrata. Trump criticou diretamente o governador da Califórnia e a prefeita de Los Angeles pela demora nas ações de contenção dos manifestantes e determinou o envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional, mesmo sem um pedido formal de reforço por parte do governo do estado. Hoje, o presidente americano disse que a intervenção federal impediu que a cidade de Los Angeles fosse completamente aniquilada. Já o governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que o estado vai entrar com uma ação judicial contra o presidente, pelo que descreveu como um envio ilegal, imoral e inconstitucional da Guarda Nacional. 700 soldados do Corpo de Fuzileiros Navais também estão preparados para entrar em ação. E um conflito que se agrava no leste europeu, a Rússia alertou para o risco de uma possível guerra nuclear se a Ucrânia e a OTAN tentarem retomar os territórios ocupados por tropas russas. Hoje, os dois países trocaram prisioneiros de guerra. Militares com menos de 25 anos e outros gravemente feridos foram trocados. A ação resultou das negociações feitas na Turquia no começo do mês. Na Rússia, um morador flagrou um ataque de drone ucraniano contra uma fábrica. O equipamento teria voado cerca de 1.300 quilômetros. Durante a madrugada, as forças russas lançaram quase 500 drones e mísseis contra o território ucraniano. Olha, a seleção fez o último treino para o jogo contra o Paraguai em São Paulo. Paulo Matotti está de volta para dizer o seguinte para a gente. Essa é uma vitória que pode antecipadamente garantir vaga para a gente na Copa, hein? Pode sim, vitória e combinação de resultado. E além da partida contra o Paraguai, amanhã também é aniversário do técnico Carlo Ancelotti. O italiano disse hoje que vai mexer na equipe titular. A grande novidade certa é o atacante Rafinha. Eles são requisitados como estrelas de cinema. Os fãs tentam de tudo por uma recordação. Arthur teve um dia de aventura. Ele foi ajudado pelos próprios jogadores da seleção depois de cair no empurra-empurra. Ganhou uma sessão exclusiva de autógrafos dentro do ônibus. Eu estava aqui em cima, assim, na grade, e a mulher me empurrou, aí eu caí aqui dentro. Eu estou muito feliz, é um momento único, ter a assinatura de todos eles, de ver eles tão de pertinho, especialmente só eu. Apesar do imprevisto, os jogadores precisavam seguir o roteiro do dia. Teve ensaio no palco do jogo. O técnico Carlo Ancelotti confirmou uma troca no elenco titular contra o Paraguai. Rafinha vai voltar no lugar de Estevão. Sí, Rafinha vuelve. Es una buena noticia para nosotros porque Rafinha ha mostrado en la última temporada de ser uno de los mejores jugadores en este momento. Carlo Ancelotti vai fazer o primeiro jogo comandando a seleção aqui no Brasil. Só por esse motivo a noite seria especial. Mas o italiano vai fazer aniversário, vai completar 66 anos. E a vitória seria um presente para ele e para a plateia que deve lotar o estádio. Não há regalo melhor que ganhar o partido de manhã. Carlo Ancelotti considera que deixar o time do Brasil competitivo até a Copa é uma missão possível. E a pressão que existe pelo Hexa é normal para ele. Tranquilo nunca, porque neste mundo nunca podemos estar tranquilo, pero creo que temos recursos para fazer as coisas bem. O Hexa é o final feliz que o brasileiro tanto quer. Mas uma grande apresentação amanhã já mereceria aplausos ao italiano, que garante que em pouco tempo vai estar falando sem legenda. Me molesta muito que me traduzcam, me molesta muito. Lo siento, perdona. Tentaré de aprender rapidamente o brasileiro. E o torcedor santista está super otimista porque, afinal, o improvável acontece. Neymar vai renovar? Pois é, está muito perto. A renovação de Neymar com o Santos está pertinho de acontecer. Hoje, no lançamento do novo centro de treinamento santista, o pai do jogador e o presidente do clube afirmaram que querem estender o vínculo por mais um ano.
A apresentação do novo centro de treinamento das categorias de base do Santos contou com todo tipo de personalidade, de político a ex-jogador. Mas a principal estrela não participou. Neymar está com Covid-19 e ficou em casa. Mas é claro que todos queriam saber sobre a renovação do contrato de Neymar. A Record noticiou em primeira mão que já existe um acordo para a extensão do vínculo. Nós estamos trabalhando para isso, para que isso possa realmente não só ser um início de uma parceria, mas a gente conseguir fazer com que o nosso menino da Vila fique aqui por mais tempo. O pai de Neymar deixou bem claro: a renovação só será assinada se o atacante quiser. Mas se depender das vontades do Santos e de quem cuida da carreira do atleta, o vínculo será prorrogado. Eu estou, lógico, confiante, estou otimista, porque ele está feliz, está em casa, ele sente essa retaguarda. O atual contrato de Neymar com o Santos vai até 30 de junho e seria prorrogado por mais um ano. Coube ao pai de Neymar anunciar outras duas boas notícias para o time profissional do Santos. Um novo local de treino, além da construção de um estádio com capacidade para 25 mil pessoas em Praia Grande, no litoral paulista. Investimento da empresa de Neymar, em parceria com a iniciativa privada, sem custos para o clube. E na quinta-feira, a Record, o R7 e o Play Plus transmitem Fortaleza e Santos direto da Arena Castelão a partir das 7 da noite. Estarei por lá. Cris, Edu. Que ótimo. Então é sucesso. Obrigada, Paloma. Obrigado. Bom, a gente volta amanhã com outras informações para você. Mas à 00:30 tem mais Jornal da Record. E você pode sempre assistir a essa edição de hoje no Play Plus e nas nossas plataformas digitais. Nossa programação está sempre ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem a Prova dos Homens, a atividade do Quebra Power no Power Couple. Você não pode perder. Ótima noite para você. Boa noite. Bora para a próxima. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.